Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu queria conversar um pouco sobre como as pessoas impactam na nossa vida. E é muito interessante, eu amo conhecer pessoas, eu amo saber das histórias, porque uma que a gente aprende muito, né? E outra que é assim, é o bem mais valioso que a gente pode ter, assim, de experiência para tocar a nossa vida. Eu acho muito interessante. E é muito interessante como também nós impactamos, né, na vida das pessoas, né? É legal quando você impacta de forma boa, né? É muito legal isso, quando acontece isso. E na quinta série eu tive uma professora chamada Vera Sônia, né? Eu estava no Capilé, aqui no Dourados, Mato Grosso do Sul. E passei, né, por essa professora, passou o tempo, passou 15 anos. Eu reencontrei ela num curso de inglês que a gente estava fazendo. Então ela era minha colega de turma. E assim, quem é mãe gosta de conhecer mãe, porque tem um monte de figurinha pra trocar, né? Então, assim, nos intervalos a gente conversava assim muito com os colegas, tudo, né? E aí, na época, eu comentei com ela, eu já tinha uma filha de 7 e uma de 3. Eu comentei com ela que eu tava, né, um pouco aflita, porque a minha filha de 3 anos não falava, tava investigando sobre autismo e tal, investigando, né, autismo e tal, fazendo várias avaliações e tal. Aí ela falou: Aline, você tem que ir na tia Marta. Aí tá, né? Tia Marta é uma fono aqui de Dourados. Uma fono espetacular, né? Só que assim, é muito difícil conseguir vaga. É particular, mas assim, ainda particular, essas profissionais é muito difícil de conseguir vaga. Principalmente profissional experiente, né? É bem complicado. Enfim, aí eu falei, não. Falei, professora Vera, eu preciso ir nessa profissional, né? E foi aquela luta toda, a gente conseguiu. E a tia Marta treinou minha filha, né? Tava no meio da investigação, tudo certinho, poderia ser Asperger, né? Mas aí como ela tinha 3 anos na época, o diagnóstico não fecha assim fácil, demora bastante, sabe? Só que assim, ela não falava, ela não interagia, ela não olhava no olho, né? Era até assim engraçado, porque assim a gente perguntava como que é o nome do seu pai? Aí ela falava assim, Oxigola. Então ela tinha uma babá que é a lagoana. E aí nós tínhamos um cachorro chamado Negola. E aí a babá falava, Oxigola. E aí se perguntava o meu nome, o nome do pai dela, do vô dela, tudo era Oxigola, né? Até assim, ela tem várias histórias. Essa minha filha foi a que mais me deu alegria, porque todo dia ela aprendia alguma coisa, sabe? Todo dia eu chegava a chorar de emoção, porque assim, às vezes ela falava uma palavra, ela me deu muita alegria, nossa, todos eles, mas ela assim, todo dia ela me dava uma alegria, né? Em função dos treinamentos, assim, nossa, é fenomenal. E a tia Marta treinou ela, né? Treinou ela a ouvir, porque a gente até tinha investigado se ela tinha algum problema de audição, porque a gente falava, ela nem, né, nem ligava. Não. E aí a tia Marta explicou tudo pra gente, todas as, né, os tipos de dificuldade que tem, que é inúmera, gente, assim, eu fiquei, assim, passado tanto de situação que tem. Por exemplo, assim, ela tinha uma linearidade na fala, falava tudo no mesmo tom, né, sem emoção, não tinha essa diferença, né, de às vezes estar triste, alegre, não mostrava, não tinha essa diferença, era uma fala linear para tudo, assim, tudo, se estivesse alegre, triste. E aí a tia Marta, então, treinou ela, né, treinou ela a falar, ela ouvir, ela olhar no olho, a entender situações assim que ela estava e qual que seria a resposta, o que ela precisava fazer. Então, assim, gente, eu sou encantada por esses profissionais, porque o que eles fazem assim, é uma coisa incrível, incrível mesmo. E aí, nessa saga toda,
ela foi melhorando todo dia, melhorando todo dia. Todo dia tinha uma, né? Porque aí na escola também a fono vai, né? Passa toda a orientação para os professores, aí tem todo um método para fazer isso. E a minha filha foi só melhorando, só melhorando, só melhorando, né? E, assim, eu fico pensando como é ótimo conhecer pessoas, porque foi por meio da minha professora lá da quinta série que eu reencontrei no inglês, que a gente conversando já indicou alguém e mudou toda a minha história, mudou a história da minha filha, né? Porque assim, também não é fácil achar um profissional, né, com experiência né, que realmente vai saber intervir aí na situação. Então, assim, eu sou encantada. Como que certas pessoas passam pela nossa vida e mudam a nossa história. Isso é lindo demais, sabe? Eu queria aproveitar e deixar um beijo pra tia Marta e pra professora Vera Sônia. Pessoas, assim, espetaculares, nossa. E a minha filha, assim, hoje, assim, ela quase que não aparece nada, assim, né, de característica, mas tem alguma coisinha assim, mas não tem um diagnóstico fechado. Mas ela ri demais das histórias dela, assim, de toda a evolução dela. Ela lembra de algumas coisas, sabe? Tem muita história mesmo. Até eu posso fazer um vídeo só da vida da Lana e das alegrias que ela me deu. Alegria e muito susto também, né? Porque a bichinha é caprichada. Mas é assim, eu agradeço a Deus, assim, por conhecer pessoas maravilhosas que passam pela nossa vida, né? E eu tenho várias dessas, viu? Várias. E eu queria deixar essa experiência para vocês, né? Eu falo muito para meus filhos, assim, porque essa geração não gosta muito de interagir, de conversar, né? Se eu tô na fila da lotérica, eu já vou conversar com a pessoa e sempre eu aprendo uma coisa. Meu marido fica encantado, porque assim, um dia a gente tava numa fila ali e eu comecei a conversar com a pessoa e aí a gente já começou a trocar experiência ali e é muito legal isso. E aí eu passo isso pra eles, né? E tem que treinar, porque a gente aprende demais, né? A gente não tem muita paciência, a gente não tem muita paciência, né? Só vê o lado ruim do ser humano, mas assim, tem muita coisa boa. E aí eu quero saber de vocês. Teve alguém que passou pela sua vida que mudou sua história? Conta pra mim aí.